Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é vosso irmão em Cristo, pastor Lucas. Saúdo-vos com a paz do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. O Senhor nos deu mais uma palavra nesta noite, em forma de áudio devocional, aos nossos corações. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem a opção de todas no sininho. E nos ajude a fazer a obra missionária, espalhando a palavra do Senhor por todo mundo, como o Senhor nos deixou como mandamento e ordenança, e de pregai o meu evangelho a toda criatura. Pregai até nos confins da terra. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Jesus nos mandou pregar até os confins da terra, e aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Aleluia. A palavra de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 36 até o versículo 43, que tem um tema: explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus tinha acabado de despedir a multidão e tinha ido para casa. Quando chegou em casa, aleluia, os seus discípulos chegaram até ele, perguntando, dizendo, explica-nos, Senhor, a parábola do joio do campo. Como esta parábola, Senhor, nos explica? E Jesus começou respondendo para eles, o que semeia a boa semente é o filho do homem. Para quem não conhece a parábola do trigo e do joio, ou do joio do campo, como os discípulos perguntaram, é a parábola de um homem que sai a plantar na sua vinha ou na sua roça, e ele planta o trigo, que é a boa semente, mas quando ele vai embora, durante a noite, vem um inimigo e semeia o joio no meio do trigo, e planta também o joio juntamente com o trigo, e aí os dois crescem junto. Tanto o trigo que foi plantado pelo dono da terra, como o joio que foi plantado pelo inimigo do dono da terra. E ali os trabalhadores dizem, Senhor, nós não plantamos joio, como que o joio nasceu no meio do trigo? O Senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio do meio do trigo? E o Senhor daquela terra disse não. O dono da terra disse não. Deixai crescer junto, para que não aconteça que quando vocês forem arrancar o joio, arranquem, danifiquem o trigo também junto com o joio. Deixai os dois crescer junto, mas no final, no dia da colheita, colhei, o trigo vai para o celeiro
e o joio vocês lançam no fogo. Foi esta parábola que Jesus tinha contado, mas eles não tinham entendido. Por isso que perguntaram ao Senhor. E o Senhor disse: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. É representado por Jesus. Jesus está nesta parábola como o dono da terra. Aleluia. Ele plantou a boa semente, que é o trigo. Glória a Deus. E o campo é o mundo. Aquela terra, aquela vinha, aquela roça onde foi plantado o trigo e o joio é representando o mundo. É como se fosse o mundo, né? O que plantou a semente boa, o trigo, representava Jesus, era Jesus. A terra que foi plantada representa o mundo, era o mundo, que Jesus estava falando do mundo, estava falando dele e do mundo. Quando ele fala deste dono da terra, ele estava falando dele mesmo. E quando ele fala da terra, ele estava falando do mundo. E Jesus segue explicando. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então, quando Jesus fala que ele plantou o trigo, ele está falando dos seus filhos, dos seus servos, que foi plantado, né, no mundo, que a gente veio como uma semente, virou um embrião, virou um feto, virou um bebê e depois nasceu. Então, essa sementinha, esse grãozinho que foi plantado, veio através da mão de Deus. Como trigo, ele nos plantou nesta terra. E o inimigo veio e plantou seus filhos. Satanás plantou seus filhos na terra também, que é o joio. Quando Jesus falar do trigo, ele estava falando de nós, os filhos do reino. Glória a Deus. E quando ele fala do joio, ele está falando dos filhos do maligno, dos filhos do diabo, dos filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. Então aquele homem que veio de noite e plantou o joio no meio do trigo para misturar a semente boa com a semente ruim, quando Jesus falou deste homem, ele estava falando do diabo. Foi o diabo que veio e plantou o joio no meio do trigo, plantou os filhos dele no meio dos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a ceifa é o fim do mundo. E a ceifa que o Senhor falou no final, vocês colocam, o dono da terra falou, coloquem no dia da ceifa, no dia da colheita, coloquem o trigo no celeiro e lance o joio no fogo. Então o dia da colheita, o dia que o trigo vai para o celeiro e o dia que o joio vai para o fogo, é no fim do mundo. Quando Jesus falou do dia da colheita, estava falando do fim do mundo, que no fim do mundo vai haver a colheita. Uns vão para o céu e outros vão para o fogo do inferno. Os filhos de Deus vão para o céu, aqueles que obedecem a sua palavra, e os filhos do maligno, os filhos do diabo, vão queimar no fogo do inferno, assim como o joio é queimado no fogo. O Senhor vai falar mais sobre isso mais para frente nos outros versículos. E os ceifeiros são os anjos. Quem que vai fazer essa colheita? Quem eram os trabalhadores que plantou ali, ajudando o Senhor da terra, o Senhor da vinha? Quem foi os trabalhadores que perguntaram: nós podemos, Senhor, ir lá arrancar o joio do meio do trigo? Os trabalhadores que vão colher no dia da colheita os anjos, são os seus anjos, são os anjos do Senhor. Aí o Senhor fala mais no versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Foi o que eu falei que o Senhor ia falar mais um pouquinho à frente sobre este assunto, continuar falando. Ele diz que assim como o joio é queimado, é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Assim como o joio ele não serve de nada, só serve para ser queimado no fogo, assim aqueles que se colocam no lugar, que se fazem, se colocam no lugar de filhos do diabo, que se fazem filhos do diabo, que preferem obedecer ao diabo do que obedecer a Deus,
esses tais também vão queimar no fogo, assim como o joio é queimado no fogo, eles vão ser queimados no fogo do inferno, se não se arrependerem, infelizmente, se não se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus, e aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então o Senhor vai enviar os trabalhadores, assim como aquele Senhor, o dono da terra, o dono da vinha, enviou seus trabalhadores para plantar o trigo, como aquele Senhor, o dono da terra, enviou seus trabalhadores, seus anjos, para plantar o trigo. Assim o Senhor também vai enviar os seus anjos, porque ali está falando dele mesmo, está falando dele, do mundo, estava falando de Satanás, estava falando dos seus filhos, dos filhos de Deus e dos filhos do maligno, estava falando dos trabalhadores, que é os anjos, tudo em forma de parábola, mas depois ele explica de quem ele estava falando. Aleluia. E ele mandará os seus anjos, assim como aquele Senhor enviou os seus trabalhadores para trabalhar na terra, o Senhor também vai enviar os seus anjos para colher. O Senhor enviará os seus anjos para colher, o Senhor também enviará os seus anjos para colher do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade. E os que cometem iniquidade. Quem é que causa escândalo e comete iniquidade? Aqueles que preferem ser filho do diabo, aqueles que preferem ser joio. Esses cometem escândalo e iniquidade. Infelizmente, se não se arrependerem, vão queimar no fogo do inferno. Glória a Deus. E lançar alusão na fornalha de fogo. Também confirmando, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. E lançar alusão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes, se não se arrependerem aqueles que hoje estão sendo filhos do diabo, estão sendo joio, estão sendo filhos do maligno. Se não se arrependerem, vão ser lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia, Senhor. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E nós, os justos, os filhos de Deus, vamos resplandecer, brilhar como o sol no reino do Pai, para toda glória. Então vale a pena a gente se esforçar para continuar na qualidade de filhos de Deus. Quem é os filhos de Deus? Os que obedecem a sua palavra, os que vivem na sua santa doutrina do corpo, da alma e do espírito, os que não andam com maldade no coração, nem com inveja, nem com nada disso. Desagrada ao Senhor. Quem subirá no monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Glória a Deus. Guarde essa palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.